Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar aqui Atos capítulo 9. Até o dado momento a gente falou sobre Saulo, né? Alguns pontos ali, que ele esteve no apredejamento de Estevão, coisas pontuais. Mas a partir daqui o livro vai falar bastante sobre Saulo, né? Que nós conhecemos como Paulo também. E o que acontece, né? Mais da metade do livro de Atos ele vai falar sobre Paulo. Então a partir de agora vamos falar muito. Inclusive, no Novo Testamento nós temos 27 livros. E 13 desses livros foram escritos por Paulo. Cartas, né, que ele foi mandando para as cidades ali. Então ele fez um belo trabalho. Muitas coisas que nós sabemos, né, do Evangelho foi que Paulo foi escrevendo ali. Que a gente tem conhecimento de como foi os primeiros cristãos. Mudanças que houve, né, a transição do que nós conhecemos da antiga aliança para a nova aliança. Então muita coisa a gente tem a respeito de Saulo, né? Então a partir de agora a gente vai falar bastante aqui sobre Saulo. Esse acontecimento que eu vou compartilhar hoje fala da conversão de Saulo. E ela é relatada 3 vezes dentro do livro de Atos. Aqui no capítulo 9 pela boca de Lucas. Tá bom? A gente vai ver esse relato. E as outras 2 vezes, se não me engano, no capítulo 22 de Atos e também no capítulo 26, vai ser pela própria boca do apóstolo Paulo, tá bom? Então é bem interessante aí a gente estudar. Então hoje a gente vai compartilhar aqui Atos capítulo 9, a partir do versículo 1, vamos falar um pouquinho sobre a conversão de Saulo, tá bom? Aqui logo no versículo 1 diz o seguinte: e Saulo, respirando ainda a ameaça e morte contra os discípulos do Senhor. Aqui eu já vou lendo e explicando, né? Essa palavra aqui, ó, respirando ainda a ameaça de morte, essa palavra respirando significa também, daria para traduzir ela como inspirando, né? Ele inspirava perseguir os membros da igreja, era isso que ele fazia, né? Ele incendiava as pessoas para isso, tá bom? E aqui diz: e dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes carta para Damasco, para as sinagogas, para que encontrasse alguém daquele caminho, quer homem ou mulher, os conduzisse preso a Jerusalém. Ora, no livro de Macabeus menciona que quando os romanos eles dominaram, né, a nação judaica, né, Jerusalém, eles fizeram um tratado que os judeus eles tinham certa liberdade para julgar os próprios judeus que eram de outros lugares, que haviam quebrado as leis. Então aqui Paulo ele está fazendo isso. Veja como ele é perseguidor, né, no sentido da crença dele, né? Ele era um fariseu ali, vamos dizer assim, né? Ele era um fariseu convicto daquelas coisas que ele acreditava, né, ferrenho. Então ele acreditava que o cristianismo que havia surgido era contra a lei, né, que era contra Deus. Então ele achava que estava fazendo um favor quando perseguia os membros da igreja, quando matava, né? Na verdade, a gente consegue ver em Saulo aqui uma pessoa bem arrogante, né? Achando que só a crença dele que está certa ali, então ele persegue as outras pessoas ali, tá bom? Então observe que ninguém pediu para ele ir a Damasco, né? Ele mesmo, né? Olha só, ele mesmo vai até o Sinédrio ali e pede carta para prender as pessoas e levar para Jerusalém ali para ser julgado. Algo interessante aqui que fala, a qualquer que encontrasse alguém daquele caminho. Aqui é a primeira vez que a gente vê o evangelho ser chamado de caminho. As pessoas que entravam para o evangelho era o caminho. A gente tem várias, eu vou deixar marcado aqui, várias escrituras que chamam o evangelho de caminho. E faz muito sentido, porque o próprio Jesus Cristo, né, quando Tomé perguntou para ele: Senhor, como podemos saber o caminho? Aí Jesus Cristo disse: eu sou o caminho. E aqui a gente vê o próprio Paulo chamando aqueles que seguem o evangelho daquele caminho, né? O caminho do cristianismo. Também a gente vai ver dentro do livro de Atos a primeira vez que os membros da igreja são chamados de cristão. A palavra Cristo significa ungido. Então são os ungidos do Senhor, aqueles que são escolhidos pelo Senhor ali. E também no livro de Atos a gente vê muito o nome santos, né? Todos os membros da igreja era muito comum ser chamado de santos, né? O apóstolo Paulo se dirige a eles muitas e muitas cartas, aos santos que estão em Efésio, aos santos que estão em Coríntios e assim por diante, né? Sempre escrevendo ali, se identificando e falando com os membros da igreja. Então
aqui a gente leu o versículo 1 e 2, né? Então ele tinha essa autorização aqui para prender todos que ele encontrasse que fosse deste caminho. Já o versículo 3 aqui diz assim: e indo no caminho aconteceu, aqui já é o caminho normal, indo no caminho de Jerusalém, né, para Damasco. Chegando perto de Damasco, subitamente cercou um resplendor de luz do céu. Esse resplendor de luz é o próprio Jesus Cristo que apareceu para ele. Bom, no seu corpo ressurreto, né? O corpo de Cristo ele é tão glorioso, ele domina, claro que Cristo ele domina o poder que ele tem. Então aqui para Saulo ele apareceu numa forma gloriosa, né? Com um brilho tão intenso. Imagina aqui, né? Ao meio-dia eles indo para Damasco, o sol a pique ali. Para uma luz ser percebida, essa luz tem que ser mais brilhante que o sol, né? Se você acender, se você estiver de dia e ao meio-dia na rua e você acender uma vela, né? Só se você olhar para a vela que está acesa. Ao redor assim você não vai clarear nada, porque a luz do sol é mais forte. E quando Jesus aparece glorioso, numa luz tão intensa, né? Que ao próprio o Saulo ele vai ficar cego, né? Ele vai ficar cego de ter visto o poder de Deus. As outras pessoas que estão com Saulo aqui, eles não vão ver Jesus Cristo, eles vão ver apenas a luz, tá bom? Mas eles não vão ver Jesus Cristo que vai estar falando com Paulo aqui, tá bom? Então é interessante aqui, essa luz apareceu no céu muito brilhante, e caindo por terra. Aqui é interessante, né? Na foto que nós temos no aplicativo aqui da Biblioteca do Evangelho, mostrando essa cena, a gente vê aqui, Saulo caiu do cavalo, né? Parece que é uma viagem bem comprida, né? De Jerusalém até Damasco, acho que são cerca de 320 quilômetros, é uma viagem muito grande, né? Para se fazer a pé. Os judeus costumavam viajar grandes distâncias a pé, né? Os romanos já não tinham tanto, né? Como o próprio Paulo, né? Ele tinha cidadania romana, grega e também era judeu, 3 cidadanias. Eu acredito que ele estava de cavalo aqui, mas pode ser que estava a pé também, né? Mas aqui o importante é que ele caiu, né? Ele caiu, ficou atônito no chão ali, né? Ele e todos os que estavam com ele ali caiu também. E caindo por terra ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? A resposta de Saulo é assim: e disse: quem é, Senhor? Ele nem sabia quem era o Senhor Jesus Cristo. Claro que ele sabia que aqueles que seguiam o caminho sabiam que seguiam Jesus Cristo, mas ele não sabia que era Jesus Cristo que estava falando com ele. E até aquele dado momento, não passou na cabeça dele que aquela realmente era a religião de Deus, né? Que aquela era o Deus verdadeiro, e que aquele caminho que ele estava perseguindo, aqueles que seguiam o caminho de Deus, e realmente aquela era a igreja de Cristo. Então, ele pergunta quem é, ou seja, ele nem sabia que estava perseguindo ao Senhor. Mas eu gosto que o Senhor fala, né? Por que me persegues? Porque aquele que persegue o cristão, aquele que persegue aquele que faz parte da igreja de Cristo, está perseguindo ao próprio Cristo. Veja que Cristo ele leva para o lado pessoal. Ele não fala: ah, você está perseguindo os meus discípulos, você está perseguindo as pessoas que eu amo. Não. Por que me persegues, né? Ele leva para o lado pessoal. Eu acho lindo isso, porque eu vejo que nós fazemos parte com Jesus Cristo, né? Eu me sinto defendido por Jesus Cristo. Eu acho muito interessante isso, né? A outra coisa também sobre esse fariseu arrogante, satisfeito. A gente vê que o Saulo ele estava satisfeito na religião dele. Ele não tinha uma crise, né? Falando assim: ah, será que é bom? Eu conheci outra religião, eu acho que eu devo mudar. Não, ele estava convicto ali. Sabe uma pessoa que... Talvez nós tenhamos muitos amigos que não são de religião nenhuma. E talvez a abordagem que nós possamos fazer com eles para trazer eles para o Evangelho, às vezes é errado, né? A gente chegar neles e falar assim: olha, eu sei que você não é feliz. Nós sabemos que o Evangelho traz felicidade. Deus na nossa vida traz felicidade. Mas se você chega numa pessoa que está no mundão, né? E você pega e fala assim: olha, eu sei que você não é feliz, né? Ele vai falar: você está completamente errado. Eu gosto, eu amo as coisas que eu faço, eu amo beber, eu amo as festas, eu gosto disso aqui mesmo. Você está completamente errado. Então, a alegria para aquela pessoa é essas coisas que ela faz. Então, esse tipo de abordagem não funciona. Se tivesse tido uma abordagem de um discípulo chegando para Paulo e dizendo: Paulo, você está no caminho errado, certamente ele não ouviria. Ele estava lá.
quando Estevão foi apedrejado. Estevão deu aquele lindo discurso e isso não convenceu o apóstolo Paulo ali do erro do caminho que ele estava, da perseguição que ele estava fazendo aos membros da igreja, né? A religião de Deus aqui. Então, veja bem, né? O Senhor teve que entrar na vida de Saulo a cavalo, entrou com tudo ali, né? Com a luz forte, né? Foi o único meio ali dele poder se converter, né? Ele era um fariseu arrogante e satisfeito com a religião dele. Mas a partir desse momento tudo vai mudar. A gente vê uma conversão genuína da parte de Saulo aqui, né? Então o Senhor pergunta para ele, né? Por que me persegues? Né? Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí então ele pergunta, quem é, Senhor? Né? E aí ele então se identifica. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Aguilhões, né? Eles têm duas funções. O aguilhão ele vai na terra também para arar a terra, né? Vai fincando ali, o boi vai puxando, né? Então ele vai revirando a terra, né? E tem o aguilhão também que ele é como se fosse uma ponta de lança. Quando o boi está arando, ou até mesmo indo numa carroça ali, se o boi para, não quer ir, o condutor ali ele pega, né, e põe aquela ponta de lança ali, né, no boi para ele andar, né, e se ele dá um coice, né, vai furar ele mais ainda. Então essa a expressão aqui que está sendo usada, né, que Jesus usa com Paulo. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Você está indo contra mim. Duro é para ti. Minha mãe, né, se ela estivesse escrevendo essa escritura aqui no lugar de Lucas, ela diria assim, para de dar murro em ponta de faca, né? Não dá pra gente dar murro em ponta de faca, a gente vai se ferir, né? Vai arrebentar nossa mão, e com a faca aí, a única coisa que vai acontecer com a faca é que ela vai cortar a gente, né, na verdade. Então, não adianta a gente lutar contra Deus. Eu acredito fielmente que todas as pessoas que vivem sem buscar a Deus, todos esses joelhos dobrarão, né? E vão sentir que duro foi para cada um dessas pessoas ir contra Deus. Não podemos ir contra Deus. Esse é o sentido aqui, né? Então, a partir desse momento aqui, versículo 5, versículo 6 diz assim, ó. E ele tremendo, atônito, disse, Senhor, o que queres que eu faça? Veja a atitude, né, dele muda imediatamente, né? Ele fala, o que queres que eu faça? Ele perseguiu muito a igreja, né? Ele estava indo para Damasco para perseguir, para arrastar as pessoas, né? Ele entrava nas casas, arrastava as pessoas, homens e mulheres, para ser julgado em Jerusalém. E agora ele pergunta ao Senhor, Senhor, o que queres que eu faça? Ele sabe que não dá para reparar o erro que ele fez, tá bom? Assim como nós também que pecamos, né? Todos nós temos nossos erros e pecados e não tem nada que a gente possa fazer para pagar pelos nossos próprios pecados. Foi Jesus que pagou pelos nossos próprios pecados. Então o que nós podemos fazer é servir a Ele, servir a Deus. E aqui está, né, Saulo nessa condição humilde aqui, né? Aquele que estava indo para Damasco para perseguir, agora ele estava humildemente perguntando, Senhor, o que queres que eu te faça? Né? Como ele poderia servir ao Senhor ali, né? O que queres que eu te faça? E disse o Senhor, levanta-te, entra na cidade e ali te será dito o que te convém fazer. Então ele obedece essa voz, né? Ele fica ali 3 dias em jejum, né? O versículo 7 diz, ó, e os homens que iam com ele pararam atônitos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Aqui é interessante que só Paulo, né, ouviu a voz aqui, os outros ouviram um ruído, né? Mais para frente, quando o próprio Paulo, ele relata esse testemunho novamente, ele fala que Jesus falou para ele na língua hebraica, né? As outras pessoas era difícil falar hebraico ali em Jerusalém, né? Só quem falava hebraico mesmo era quem lia as escrituras. Como Paulo, ele foi criado ao pés de Gamaliel, então ele conhecia bem o hebraico e o Senhor falou em hebraico. Para outras pessoas elas não entendiam, então elas ouviam o som, mas não entendiam. Mas também isso nos remete também para um outro episódio parecido com esse aqui, que está em João capítulo 12, né? Quando o que está lá em João capítulo 12? Peraí. Em João capítulo 12 é quando uma voz do céu vem e fala de Jesus Cristo, né? E aí o que acontece? Os discípulos de Jesus Cristo identificam a voz. Quem não era discípulo, que era mais afastado da presença do Senhor, disse que ouviu como um trovão, né? Ouviu, foi um trovão, não identificou que era como se fosse um anjo falando. Os discípulos identificaram a voz.
né? Isso está lá, se vocês quiserem conferir, em João capítulo 12, versículo 28 ao 29, conta sobre isso aqui, né? Que a multidão que não cria, elas ouviram como um trovão, mas aqueles que criam, ou seja, que estavam mais, tinha mais um discernimento espiritual, eles ouviram a voz, né? Como se fosse a voz de um anjo, tá bom? Então a gente vê essa semelhança aqui. Bom, então Saulo, que ia entrar na cidade de Damasco para perseguir, né, e arrastar as pessoas para fora dali, agora ele teve que ser conduzido até Damasco, né, porque ele estava cego, tiveram que levar ele pela mão ali, para onde o Senhor falou que ele deveria ir. Então ele foi conduzido até lá. Interessante isso. Versículo 9, e esteve 3 dias sem ver e não comeu e nem bebeu. 3 dias jejuando cego, imagina o que é isso, né? Tem uma similaridade com alma, né? Alma, o filho, quando está também perseguindo a igreja de Deus, ele cai numa escuridão total, né? E ele fica 3 dias sem comer, na total trevas também, e ele se converte também. A gente vê a similaridade aqui também com isso. Versículo 10, e havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão, Ananias, eis que ele respondeu, eis-me aqui. Aqui é um servo de Deus, né, dizendo, eis-me aqui, o que quer que eu faça, né? Mas quando o Senhor fala para ele ir curar Saulo, né, ele faz uma ressalva, né? Ao mesmo tempo que ele fala, eis-me aqui, estou pronto para servir, ele fala, mas este homem, né, que está mandando eu curar, ele perseguia, e ele tem cartas para prender todas as pessoas aqui. Mas o Senhor, né, novamente diz a Ananias que este é uma nova pessoa, que ele mudou, né? Que ele seria testemunha do nome de Jesus em todos os lugares que ele ia, né? Então o Ananias obedece essa visão, o Senhor vai lá e cura, né, Saulo, e tira, né, dá uma bênção nele ali de maneira que ele é curado, tá bom? Vamos ver aqui, versículo 13, né, e responderam Ananias, foi o que eu já disse aqui, deixa eu ver aqui, versículo 15, disse-lhe porém o Senhor, vai porque ele é para mim um vaso escolhido, né, falando com Ananias aqui. Versículo 17, Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse, né, colocando as mãos sobre Paulo, irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho, por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E aí nesse momento cai dos olhos dele ali como se fosse 2 escamas, né? E ele volta a enxergar. Algo interessante aqui que eu queria chamar a atenção é que quando Ananias vai curar ele fala irmão Saulo. Quando ele fala com o Senhor, este homem, né? E quando ele está diante de Saulo aqui, o sentimento dele já mudou. Imagina para Saulo também, ele estava em Damasco, né? O propósito dele em Damasco era prender e arrastar as pessoas até Jerusalém, inclusive Ananias, né? Se ele tivesse achado Ananias, se nada disso tivesse acontecido, o que ele faria com Ananias? Arrastaria Ananias até Jerusalém para ser julgado, possivelmente seria morto lá em Jerusalém se não negasse a fé, né? Se ele não blasfemasse o nome de Jesus ali, ele seria morto, tá bom? Então veja bem, ele estava ali para arrastar Ananias, né? Houve uma mudança, uma conversão na vida dele, e agora ele percebe que aquele que ele queria matar, aquele que eles estavam perseguindo, chamava ele de irmão. Olha que amor genuíno, né? Vou finalizar essa mensagem aqui compartilhando só o resumo mesmo, né? Saulo, ele fica ali em Damasco, cerca de 3 anos, pregando. Ele era um grande conhecedor das Escrituras, pregando e mostrando. Agora ele conseguia ver nas Escrituras o próprio Jesus, o Messias, que era Cristo, que havia sido crucificado. Esse que apareceu para ele no caminho. Então ele entrava na sinagoga, compartilhava, e muitos, ele fez muitos discípulos, né, com a pregação dele, até que as pessoas ficavam atônicas. Não era esse que tinha autoridade para prender todo mundo, agora ele está pregando o evangelho, convertendo todo mundo, e ninguém conseguia combater ele nas Escrituras, até que eles se reuniram e falaram, nós temos que matar Paulo, não tem jeito, vamos ter que matar ele, né? E aí então ele fica escondido, eles ficam de guarda ali para ele não passar no portão, mas as próprias pessoas que Saulo, né, converteu, ajudou a entrar na igreja, desceu ele pelo um cesto, né, pela muralha ali, né, para que ele pudesse ir embora para Jerusalém. Lá em Jerusalém ninguém queria receber ele, com medo também, né, até que Barnabé, aquele que havia vendido, que era levita, né, que havia vendido
um terreno e tinha depositado aos pés, né, de Pedro, né, para distribuir, ajudar o próximo ali, em contraste lá com aquele Ananias, né, e Safira que haviam guardado parte do dinheiro. Aquele Barnabé pegou Saulo, né, e levou ele de lugar em lugar na casa dos membros da igreja, e ele pregando, e também apresentou a eles os apóstolos, né, que também estavam receosos, né, na questão de Saulo também. Então é essa a mensagem que eu quero compartilhar. Algo que eu quero que fique gravado em nosso coração é que é duro para nós ir recalcitrar, ir contra Deus. Nós não podemos ir contra Deus. Que nós possamos direcionar nossa vida a favor de Deus, né? Fazer a coisa que Ele quer que nós façamos. Porque, pelo contrário, nós vamos nos machucar. Uma outra expressão que nós usamos, talvez, seria viver com um pé no mundo, outro pé na igreja, né? Às vezes a gente quer viver na igreja, mas quer uma choupana, né? Uma casa de veraneiro no mundo, né? Quer fazer as coisas do mundo também. Então, aí a gente acaba se machucando dessa maneira. E contra, né, o que Deus ele quer que nós façamos, isso acaba nos machucando. Então, que nós não recalcitramos contra os aguilhões, que nós possamos ser realmente um instrumento na mão do Senhor para ajudar outras pessoas a ser convertidas, assim como Barnabé aqui, né? Ele conseguia levar Paulo na casa das pessoas para ser ensinado o evangelho. Nós também podemos levar os missionários na casa das pessoas, ser um portão de entrada, né, para as pessoas ouvir o evangelho. É essa mensagem que eu compartilho com vocês. Em nome de Jesus Cristo, amém. Até amanhã.